Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pentala Harikrishna, jogador indiano com quase 2.700 de rating, super jogador na Copa do Mundo, jogando contra Arseny Nesterov. E essa é uma das partidas mais comentadas da Copa do Mundo até agora, porque teve sacrifício de dama logo no começo da partida. Bizarrice, bispo por peão. Vocês vão ver isso daqui, é uma loucura. Essa partida é bem interessante, caótica. Bora dar uma olhada. Pentala Harikrishna abre com o peão do rei. Temos aqui 5 pelo Nesterov e depois do desenvolvimento do cavalo em F3, cavalo em F6. Quem diria que uma Petroff vai virar, essa defesa aqui das pretas vai virar o caos. Aqui temos o lance D4 diretamente e as pretas têm duas opções aqui, ou tomar o peão central da coluna D ou tomar aqui o peão da coluna E. De qualquer maneira, as brancas vão recuperar material. O lance escolhido pelo Nesterov foi cavalo por peão. E aqui temos então peão toma, igualando a questão material. Nessa posição, o lance jogado, aqui bastante jogado, é o lance D5. E tudo pode acontecer, se tomar aqui, vai para as trocas. E a gente pode tomar de dama, se quiser pode tomar de bispo. As pretas já tem uma posição ok, estão pronta para rocar, não tem nenhum problema na posição. Mas aqui o Nesterov, ele prefere para uma linha ardida, com o lance bispo C5. Opa, ele tá ameaçando aqui em F2. Será que esse lance é bom? Porque agora como é que faz para defender aqui? Será que tem que jogar um bispo E3? O que joga nessa posição? Dá para jogar bispo C4, aqui vira uma loucura, galera, uma confusão. Mas o Pentala Harikrishna vai pro lance mais bizarro de todos. Sim, aqui no lance 5, ao toque, mostrando que tem preparo de abertura, porque olha o tempo dele. Vocês vão ver quanto tempo o Pentala Harikrishna gastou aqui, ó. Ele jogou muito rapidamente, 3 minutos, mas provavelmente ele estava só ali escolhendo a variante que ele ia jogar, porque daqui para frente ele continuou jogando rápido. E o Nesterov estava esperando por esse lance. Um lance que ataca o cavalo, que ataca o bispo. E apesar de ser possível jogar com F5, claro, aqui as pretas vão jogar bispo por F2 com cheque, rei E2 e aqui F5 protegendo o cavalo. Que confusão! Pentala segue com o lance cavalo C3, um lance de desenvolvimento. E aqui, se você seguir com o cavalo por C3, depois de B por C3, as brancas têm uma boa posição, porque o bispo está atacado, o bispo teria que tentar escapar. E pelo preço de um peão aqui, é um peão e um rei meio esquisito, tudo pode acontecer, né? Esse rei aqui tem um pouquinho de dificuldade para rocar, então a gente teria uma posição bem maluca, confusa, com chances para os dois lados. Mas nada disso aconteceu, porque a partida seguiu com o lance C6 primeiro, atacando a dama. E aqui, Pentala Harikrishna vai para uma linha absolutamente bizarra, com o lance cavalo por cavalo. Que é isso, cara? Deixando a dama... Não parece que a gente tá no lance 8, né? Parece que a gente tá no lance 25 ou qualquer outra coisa. Não, lance 8, acabou de começar a partida, né? Os caras realmente estão ali interessados em confusão. Agora, o curioso é que o Nesterov, ele não se surpreende. Ele joga imediatamente peão por dama. Ele tá no preparo de abertura ainda e o Pentala Harikrishna também. Só tem um lance que faz sentido nessa posição, é você salvar primeiro esse cavalo com cheque para depois poder ganhar algum material pela dama que foi sacrificada. Rei F8 foi jogado e rei por F2. E se você parar para fazer as contas aqui, você vai achar que materialmente falando não valeu a pena para as brancas entregar a dama por um cavalo e um bispo. São duas peças pela dama e, além de tudo, as pretas têm um peão a mais, não é isso? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Então, por que valeu a pena? Porque não se trata apenas da questão material. Na verdade, esse cavalo ele está numa casa eterna, na sexta horizontal. Não tem como tirar esse cavalo. Tudo bem, você poderia tentar tirar com esse cavalo, mas vai levar muito tempo. E esse bispo não consegue jogar, o ponto todo é esse. E as brancas estão atacando, todo tipo de ataque está chegando. Não parece ainda, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Cavalo C6 segue o desenvolvimento. E aqui temos o lance bispo em E3, melhorando a posição do bispo, ameaçando um bispo C5 que vai ser muito chato. E por isso o D4 foi jogado. Esse lance ataca o bispo é verdade, mas abre uma avenida aqui para o bispo de Casas Claras. Bispo F4 seguiu trazendo reforço para o peão.
e dama B6, ameaçando todo tipo de ataque. Pentala Hare Krishna segue com o lance bispo D3, coloca imobilidade no peão central e também ameaça mais uma vez o peão de F5. E a partida segue com o lance cavalo E7, aqui o Nesterov já começou a gastar bastante neurônio, o Hare Krishna também, aqui eles já saíram do seu preparo de abertura muito provavelmente. E o Nesterov aqui teria que encontrar o lance H6, é um lance difícil de achar, cavalo B4, lance difícil de achar, ou cavalo D8. Todos os lances bons das pretas são difíceis de achar. Aqui o lance jogado foi cavalo em E7, que faz bastante sentido, né? Mas vamos ver como é que a partida segue. Com o melhor lance bispo D2, cara, esse lance não é fácil de encontrar. Bispo D2 não parece que esse bispo vai fazer nada, né? Ele não pode vir para cá. Vamos ver qual que é a ideia desse lance aqui. Primeira coisa, por que não tomar aqui bispo para F5? Tem 2 ataques, é porque as pretas facilmente começam a soltar o jogo e aí tudo isso é o que as brancas não podem permitir, né? Que as pretas comecem a soltar o jogo. Por isso esse cavalo tem que ficar aqui mesmo, incomodando. E bispo D2 foi jogado. Mas tudo bem, existem outros lances que também seriam bons nessa posição. Cavalo D5 traz o cavalo para o jogo e agora sim bispo por F5, né? O cavalo largou a mão aqui da defesa, esse cavalo vai continuar na casa de D6 e cavalo em E3 foi jogado. O Nesterov fala, você tem um cavalo na cesta, eu também tenho. Ah, mas o meu tá apoiado pelo peão, o meu também, né? Aqui, então, vamos ver. Bispo D3, aqui o bispo tá atacado, o bispo recua. E aqui rei E7, o melhor lance da posição. Esses caras são monstros. Rei E7 não é um lance fácil de encontrar. E aqui seguimos com o lance torre de H em E1. O que será que o Pentala Hare Krishna tá querendo com esse lance? Já sei, ele quer tomar aqui e depois tomar o peão. Olha, não sei não. Aqui a partida segue com o lance torre F8, colocando uma cravada para cima do cavalo. E bispo por cavalo aqui nessa posição não é muito bom, porque depois que a torre sai, descoordena, cai o peão aqui de B2. E quando você salvar a torre, as pretas estão conseguindo se defender aqui, né? Não é que é fácil a posição, mas estão conseguindo se defender. De repente podem tentar trazer a torre via A5 e o ataque das brancas, sem o bispo de casas escuras, ficou difícil, né? Então a gente vê como tá fazendo falta o bispo de casas escuras. E agora dá para entender o lance que o Pentala Hare Krishna jogou. O Pentala aqui já tá com material a menos aqui. Segue com o lance torre por E3, o melhor lance da posição, lance brilhante, que bizarro, o ataque continua, e agora precisa ser capturada essa torre, e bispo toma, atacando a dama, atacando a casa de G5, o rei tá ficando sem casa, galera, ele vai levar mate. Por exemplo, aqui se dama por B2, aqui bispo cheque, né? E as brancas têm uma ótima posição. Teria que cobrir aqui de torre, porque rei E6 está levando o bispo C4 mate, né? Olha que loucura, o cavalo tirando essa casa, o peão aqui tá protegido. Isso aqui seria cheque mate. Então, teria que cobrir de torre. E aqui as brancas teriam uma posição melhor. Torre 1, por exemplo, salvando aqui a torre. Essa torre não vai a lugar nenhum, portanto dá tempo de jogar isso. Dama B6 cheque, o rei vai para a segurança. Rei F8, você vai tomar aqui a torre. Ah, mas está caindo aqui o cavalo. É verdade, as pretas estão quase agora conseguindo soltar as peças, mas ainda não dá tempo. Por exemplo, o peão toma e depois de rei toma, torre na sétima com cheque. O cavalo vem chegando com a ameaça de bispo por H7, seguido de cavalo G6. Essa sequência é simplesmente fatal, não tem o que fazer, a melhor chance seria entregar um pouquinho de material e no final a gente teria uma posição de 3 peças contra a torre bispo, mas a torre bispo ainda não estão jogando, por incrível que pareça, né? E as brancas teriam uma posição final vencedora aqui. Se jogasse qualquer outra coisa, tá vindo o bispo por H7 seguindo de checkmate. Por isso, nessa posição, o Nesterov faz as contas aqui, faz o melhor lance da posição, lance defensivo, torre por cavalo, acabando aqui dando a casa de F8 para o rei, minimizando esse ataque. E aqui então temos rei por F3, o único lance da posição.
Peão toma, por incrível que pareça, não é tão forte. Aqui, rei toma é mais forte, cara. Que loucura, né? Uns detalhes aqui impressionantes. A dama continua atacada. Dama por B2 e agora a torre tá atacada. E aqui, bispo G5 cheque. Ô, Rafa, mas e se tivesse tomado de peão, também não ia ter o bispo G5 cheque aqui? O problema nessa linha é difícil, né? Torre 1, aqui H6. Vamos ver como seguiu na partida e depois a gente compara. Aqui seguiu com rei toma, seguido de B5 cheque. E aqui rei E6 foi jogado. A diferença eu acho é que aqui a coluna F vai ficar aberta, né? Tem um detalhe sutil aqui. As brancas querem deixar a coluna F aberta para partir para cima do rei, né? E isso faz toda a diferença. É um detalhe muito sutil. A partida seguiu com o lance rei E6 e agora temos o lance torre em E1 dando suporte para o peão. O ataque para cima do rei está seguindo. Bispo C4 é uma ameaça. Para evitar bispo C4, o Nesterov me rasga aqui um B5, mas agora bispo em F5 com cheque. O rei já não tem mais para onde ir, exceto a casa de D5, casa essa na qual existe essa configuração de rei e torre na mesma diagonal, por isso bispo E4 joga o rei de volta, e aqui você pode ir para o empate por repetição, se você, não sei, se você se sentir de repente não muito confiante, mas aqui as brancas podem jogar simplesmente bispo por torre, meus amigos, dama C3 com cheque, torre cobre atacando a dama. Dama por C2 e o bispo volta para casa de E4, ganha um tempo. Temos o lance dama D1 com cheque, o rei escapa. Dama em H5, mas depois de simplesmente H4, meus amigos. O Nesterov, no lance 29, com apenas 1 minuto no relógio, faz as contas e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Primeiro que o bispo finalmente parece que vai conseguir jogar, né? Vai jogar um bispo A6 aqui para salvar o bispo. O que tá rolando? Bispo F5 seria uma boa continuação. Joga o rei para o centro do tabuleiro. Bispo por D7. Aqui já existe o guarda-chuva. O rei tá levando mate. Por isso teria que jogar um B4, por exemplo. O bispo finalmente quer jogar. Mas agora a gente poderia ter aqui um bispo G4 atacando a dama. Jogaria a dama para que casa aqui? Dama G6, por exemplo, né? E aqui cavalo em F5 ameaçando o duplo de cavalo. É muita peça, galera. São 4 peças mais um peão para cima desse rei aqui. A dama não tá conseguindo defender, o bispo não tá conseguindo defender. Aqui já não teria muito o que fazer. Se você tentasse passar aqui a dama para outro lado, primeiro que tá defendido, você simplesmente vai disparar o peão. Ah, mas agora as pretas atacam o cavalo e estão atacando a torre. Tem um contra-jogo bem forte. Bispo F3 cheque, por exemplo, seguido de E7 aqui, né? Tapou aqui essa diagonal e vai promover. Não tem problema que o cavalo tá caindo. As brancas trazem a dama de volta e tem muito material a mais. Certamente vão ganhar essa partida, né? Que maluquice que foi tudo isso. H4 finalizou o jogo. Bora dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Que partida bonita, só se fala nisso. E ele teve outra maravilhosa, o Pentala Hare Krishna. Eu gosto muito do estilo dele, não é de hoje não. Eu sempre comento, né, do estilo do Pentala Hare Krishna. E ele é um jogador muito tático, combinatório, vocês viram, né? 95,2% de precisão. O computador deu um lance brilhante, a gente deu, acho que daria mais alguns aqui, mas realmente isso daqui foi espetacular, né? Você já tá com material a menos, você não liga. O que é importante aqui é a cooperação entre as peças e ataque para cima do rei exposto, né? Força total. Muito bonita aqui a partida do Pentala Hare Krishna. A gente segue acompanhando a Copa do Mundo 2025, que está dando direito a 3 vagas para o torneio de candidatos. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!